Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos aqui ao seu canal PH Vox. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Falamos ao vivo para o canal TubaCast, para o PH Vox e também estamos aí, obviamente, né, na Connect TV no Brasil e na região de Algarves, em Portugal. Meus amigos, já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever também, tá certo? Ó, recado importante, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da geopolítica e das relações internacionais, também vou recomendar você entrar no nosso canal do WhatsApp. É rápido, prático, você não paga nada por isso e o melhor, o seu número não fica exposto no nosso canal do WhatsApp. Você vai ter ali a certeza que a sua privacidade vai ser mantida e ninguém vai ter ali o seu número, tá certo? Então, só você apontar aqui o seu celular e você já irá entrar automaticamente, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Por que nós aqui estamos, então, tratando, tá, dessa questão do Zezé de Camargo e o SBT e tudo mais? A gente precisa entender os desdobramentos que estão em cima disso, porque se a gente só fala do caso em si, parece uma coisa completamente até desconexa com o propósito do canal. Mas, quando nós olhamos em profundidade, a gente precisa entender que isso veio de uma crise diplomática internacional. Essa crise diplomática internacional foi, de certa forma, anunciada num palco do SBT, ou seja, a resolução dela, obviamente. E depois nós temos aí uma pessoa que tem bastante influência na população em geral do Brasil, em várias frentes, que tem relações históricas com essa emissora, e essa emissora também que tem relações históricas com o cenário cultural, através do seu fundador, Silvio Santos, e que reflete num debate profundo do Brasil. Ora, obviamente o PH Vox é um canal voltado à geopolítica, às relações internacionais, mas o PH Vox não está alheio ao que está acontecendo dentro do Brasil. Acho que esse é um ponto importante. E isso se origina de um processo diplomático, de um processo externo, e demonstra algo que a gente vai destrinchar aqui um pouco, né? Bom, talvez você estivesse aí internado, ou você estivesse preso numa prova, ou dentro do trabalho e você não teve acesso à informação. Mas o que aconteceu foi que na madrugada de domingo para segunda-feira, o Zezé de Camargo, o cantor, né, que tinha dupla com seu irmão, o Luciano, ele fez um vídeo publicado no Instagram dele, e nesse vídeo ele fala sobre o que aconteceu no SBT, fala que sempre tem um histórico, né, e verdadeiro, né, principalmente no programa do Gugu, com a emissora, mas que ele não ficou confortável com o que aconteceu na sexta-feira, que aquilo não reflete os valores da emissora, né, e ali era referência clara ao fundador e falecido no ano passado, o senhor Cenoura Abravanel, o monstro, o mito Silvio Santos, né? Falar do Silvio Santos e Silvio era um mito mesmo, né, gente? Mas assim, voltando aqui, né? Eu sou um admirador muito grande, né, do comunicador Silvio Santos, do empresário Silvio Santos, então para mim é uma alegria sempre falar do Silvio. E ele falou que aquilo não reflete também como boa parte da população brasileira, e ele se pegou pensando, porque ele gravou um especial, tá, de fim de ano, que é chamado É Amor, em parceria com a SBT, e ele não exigiu, mas ele pediu ao SBT. Falou que ele também gastou muito, fez muito investimento nesse especial, e que se fosse possível, tá? Se fosse possível, ele gostaria que não fosse apresentado esse especial, ele não gostaria de ver ali a imagem dele ligada ao SBT e principalmente a repercussão que isso levou. E, obviamente, toda essa repercussão negativa, ela foi gerada ali pelo lançamento do canal SBT News, tá? Que é uma plataforma de TV por assinatura, né? Que está nas principais TVs por assinaturas, mas também nas Smart TVs, como essa que está aqui, e nas Smart TVs você tem acesso
gratuito, por streaming, pelo YouTube, como é a Jovem Pan News, a CNN Brasil, entre outros. É o mesmo modelo da CNN, né? Que o SBT News está seguindo, e da Jovem Pan. Mas o modelo assim específico é o mesmo da CNN. E o casting, né, de colunistas, de apresentadores, de analistas ali que nós assistimos, ele é majoritariamente de esquerda, já é, né, de uma redação assim, mas muito conhecido por militância, outros por dar dados errados, entre outros nomes. Isso jogou o SBT, fez com que o SBT entrasse de uma forma muito complicada em um cenário que o Silvio Santos sempre procurou evitar, que é colocar o SBT no meio de debates políticos, tá? E aqui, pessoal, muitos de vocês vão dizer assim, olha, mas o Silvio Santos, ele meio que sempre foi situacionista e etc. De fato, o Silvio Santos sempre foi um homem que soube manobrar no meio da política brasileira. Então, ele utilizava, né, a marca pessoal dele ali, muitas vezes, para ter relações institucionais e fazia com que isso ninguém mexesse com o SBT. Só que o Silvio Santos ele sempre foi situacionista na situação de presidente, tá? Então, é o representante máximo, é o chefe de Estado e assim por diante. Então, você vai ver que o Lula já foi no SBT, já deu entrevista para o Silvio Santos enquanto presidente do Brasil. O Fernando Henrique, a mesma coisa. Itamar Franco, a mesma coisa. O Collor, também. Sarney, acredito que o Sarney já foi, eu não lembro de cabeça, mas todos esses outros, eles foram ao SBT e deram entrevistas ao Silvio Santos, e ali ele, no papel de maior comunicador, a maior lenda viva da TV brasileira, trazia o presidente da República, fazia questionamentos, perguntas e tal, e isso também ajudava, né, a emissora dele. E o que eu acredito que aconteceu, isso aqui não é informação, isso daqui é um achismo, tá? O que aconteceu? As filhas do Silvio Santos procuraram tentar seguir isso. Então, ó, vamos aqui chamar o presidente, o vice-presidente, para vir, a primeira-dama e etc. Só que uma das filhas do Silvio Santos é casada com um dos maiores camaleões de Brasília, que chama-se Fábio Faria, tá? E o que acontece? O Fábio Faria, pessoal, para quem não lembra, ele chegou a ser ministro no governo Bolsonaro, né? Foi um péssimo ministro, inclusive trabalhou muito para criar uma base, uma seita dentro da direita, e depois isso foi criando uma autofagia, e muito dessa briga, desse quebra-pau que a gente vê dentro da direita hoje, tem o dedo e o DNA do Fábio Faria ali, tá? Mas isso é história para outro programa. E quando o Bolsonaro, ali no dia das eleições tal, foi o primeiro a entregar a cabeça numa bandeja antes, né, de questionamentos serem feitos tal, ele entregou ali os pontos, né, meio que como secretário de comunicação do governo, dando o aval, dando ali a vitória ao adversário, desrespeitando inclusive a hierarquia a quem ele servia. Foi uma das coisas mais vexaminosas, tá? Que aconteceu, se vocês procurarem, vocês vão ver as declarações do Fábio Faria na época. E ele, como esse camaleão e articulador político, ele achou por bem ali, sabendo, obviamente, que a Lei Magnitsky ia cair justamente naquele dia, convidar o presidente, o vice-presidente,